Neste filme em particular, a experiência e, consequentemente, o nível de satisfação vai depender integralmente de suas inclinações pessoais. Por outro lado, não importa se você vai amar ou odiar, como ele foi arquitetado para ser plural, a ideia basal da narrativa vai ser transposta para quem o assistir. E aqui reside a maestria da direção. Após analisar a trama e os subtextos com diligência, acredito que existem 4 hipóteses de análise do enredo da obra. Na primeira, o filme é uma obra de ficção científica pura e simples, sem metáforas, ou seja, trata-se da tomada de uma pequena cidade por alienígenas que sofrem um grande revés ao se deparar com a protagonista, uma garota comum que vive sozinha em uma casa, mas que resolve lutar literalmente com unhas e dentes para não sucumbir à invasão. No final, os aliens vencem, mas optam por não escravizar a garota como uma espécie de bônus, de recompensa, por ter resistido tão bravamente, não apenas aos ETs, como também ao seu passado de perdas e dor. Já a segunda, na minha opinião, as coisas começam a ficar mais interessantes. O filme simplesmente não aconteceu. Ou melhor, aconteceu, mas só até os 9 primeiros minutos. Daí para frente, tudo não passou de um sonho. Ficou confuso? Então, vamos aos indícios. Assim que Brin se recolhe para dormir, aproximadamente no minuto 9, nós já sabemos que ela é uma pessoa solitária, que vive numa casa, possivelmente herdada da mãe, já falecida, tem uma amiga para a qual escreve cartas, além de ser aparentemente detestada pelas pessoas da cidade. Ou seja, nesse período que antecede o sono de Brin, a trama principal já nos é apresentada. Seria só coincidência? Pode ser. Continuemos então. No mundo onírico, ou somos narradores-personagem, ou seja, participamos da própria história, ou somos narradores observadores. Isso implica dizer que durante um sonho, nada acontece sem a nossa participação ou ciência. Afinal, todo sonho conta uma só história, aquela da qual fazemos parte ou temos alguma ligação. E no filme acontece exatamente o mesmo. Todo ele se passa em primeira pessoa, de tal sorte que não existe uma única cena em que Brin não esteja protagonizando ou observando o desenrolar dos fatos. E antes que você me pergunte sobre aquela cena em que ela possivelmente dorme, porque o bicho entra lá na boca dela e ela só acorda porque taca a mão lá dentro da goela e arranca o bicho lá de dentro. Já assistiu o filme A Origem, com Leonardo DiCaprio? Ele introduz um fenômeno pouco conhecido, mas que já é comprovado cientificamente. É o chamado sonho em camadas ou sonho lúcido. Apesar de ser mais comum em certas condições da alteração da senso-percepção, tanto se pode sonhar que está sonhando, como pode sonhar que está acordado, entendeu? Bom, antes de partirmos para a terceira hipótese, vale a pena conjecturar o porquê do diretor ter optado por um filme praticamente mudo, onde os ETs são representados de uma forma tão clichê. Voltando às particularidades sobre o mundo onírico. Graças principalmente à psicanálise e à psicologia analítica de Jung, foi que se compreendeu como que as imagens que são subtraídas dos nossos sonhos pelas nossas memórias têm uma capacidade incrível de condensar significados, muito mais do que as palavras ou frases lembradas. Portanto, se essa hipótese estiver mesmo correta, não seria de estranhar que a direção tenha optado por um filme praticamente sem falas, onde os alienígenas são arquétipos, ou seja, representações universais e coletivas daquilo que imaginamos ser a materialização de uma criatura extraterrena, cabeça e olhos grandes em um corpo delgado. E aí, bugou? Espero que não, porque tem mais. Todos nós já assistimos pelo menos o primeiro Matrix, correto?
Pois bem, se você é uma pessoa perspicaz, já sacou onde quero chegar. Em Matrix, no início do século XXI, ocorreu uma guerra entre a raça humana e a inteligência artificial. Na tentativa de obstruir o Sol, que era a principal fonte de energia das máquinas, a humanidade detona uma arma que deixa o planeta todo em trevas. Porém, a guerra é vencida pela IA, que passa a manter cada ser humano escravizado em estado de animação suspensa, enquanto se alimenta da bioeletricidade gerada pelo nosso corpo. Como nenhum sistema é perfeito, através de brechas na segurança, algumas pessoas que já acreditam que vivem em uma realidade simulada conseguem sair da Matrix com a ajuda de outras que se encontram fora dela. Essa é a história de Neo e seu grupo. Contudo, como sabemos, as pessoas que conseguiram sair da simulação vivem uma realidade aterradora, se escondem no mais fundo do subsolo, lutam diariamente contra as máquinas que as caçam impiedosamente, enquanto tentam libertar mais e mais pessoas da Matrix, numa última tentativa de vencer uma segunda guerra contra as máquinas. Saber da verdade, meus amigos, pode nos cobrar um preço que talvez não estivéssemos dispostos a pagar. E como vimos no primeiro filme, é justamente o que acontece com o personagem Cypher, que faz um trato com a IA para retornar à Matrix. Ok, mas qual seria o ponto dessa história? Façamos o seguinte, tendo em mente essa ideia da Matrix, voltemos para o filme Ninguém Vai Te Salvar. Retiremos o elemento Alien e substituímos por máquinas que querem subjugar a raça humana. Qual resultado obteremos? Uma nova versão do filme Matrix, contada pela perspectiva de uma protagonista análoga ao Cypher, Brin, que, como diria o próprio Morpheus, já vivia no deserto do real, sem familiares vivos, odiada por todos, ostracizada, tendo que carregar a culpa de ter ceifado a vida de sua única amiga. Como se isso já não fosse sofrimento bastante, por fim, ainda ter que aceitar a ideia de que será escravizada por máquinas, meio que desperta seu instinto de luta pela vida. Dessa forma, ela aniquila não um, mas 3 tipos diferentes de máquinas. Pessoas que foram escravizadas por elas, mata seu próprio clone e ainda consegue se libertar da Matrix apenas com a força da sua determinação. A cena final, portanto, seria uma espécie de trato entre Brin e as máquinas. Não havendo mais aonde ir, posto que a realidade que ela conhecia não existe mais, lhe restaria 2 opções: ser igualmente escravizada como as demais pessoas da sua cidade, ou viver livre entre elas, que, ao que parece, uma vez que foram seus algozes no passado, agora iriam contribuir para alimentar sua fantasia de felicidade. Já a quarta e última hipótese foi bem trabalhada em vídeos e textos pela internet, portanto, seria mais sintético. Ao contrário da primeira sugestão da análise, o filme seria, sim, totalmente metafórico. Pensem comigo. Não lhes pareceu cruel demais que dentro de uma cidade inteira não houvesse absolutamente ninguém empático o suficiente para acolher e perdoar uma criança que tirou a vida de outra sem querer? Aliás, na visão da protagonista, nem Deus poderia perdoar. Basta se lembrar de quando ela tenta entrar numa igreja, mas a mesma está fechada. Estou querendo dizer com isso que Brin estava inconscientemente distorcendo a realidade. E essa qualidade de pensamento é típico de um delírio persecutório. Mantendo essa ideia em tela, vamos destrinchar os demais elementos da narrativa, ok? Seu medo de confrontar suas dores, as pessoas que não a perdoam, assim como ela a si mesma, seu sorriso teatral como quem se convenceu a acreditar que não é merecedora de uma punição sem fim. Sua solidão autoimposta, sua incapacidade de se auto-perdoar, ou seja, todas as suas neuroses,
são demônios pessoais. Em outras palavras, são os aliens e humanos escravizados, com os quais Brin se vê forçada a confrontar. Aproveitando a deixa dos aliens, 3 tipos diferentes são os que ela mata. Uma analogia direta ao peso psicoafetivo dos seus traumas. Colocar a mão na boca e de lá arrancar um bicho, assim como o ônibus que ela pega para tentar sair da cidade, representa uma ambivalência entre luta e fuga da realidade. Ambivalência essa que só é resolvida quando Brin mata seu velho eu, no caso, seu clone, e constrói um novo self. Por sua vez, essa reconstrução só é possível porque a protagonista finalmente consegue se reconciliar com seu passado, que é o que a cena final representa. Ou seja, abaixo dos céus, que é onde os aliens habitam, todos somos seres humanos, responsáveis pela construção do nosso paraíso ou nosso inferno interior. Meus amigos, espero que tenham gostado da análise e até a próxima.